Olá, amigos e amigas do Jornal Vale. Eu me chamo Douglas Cruz e começa agora mais uma edição de O Vale Entrevista. Hoje a nossa conversa foi com um cientista político e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Luiz Felipe Dávila. Primeiro, entender os desafios que o Brasil tem de enfrentar. E esses desafios são inúmeros. Como fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego, combater a inflação e, principalmente, atrair investimento em áreas vitais, como, por exemplo, infraestrutura. Então, primeiro, essa é a agenda. O Brasil tem que retomar renda, emprego e investimento, porque se a economia não crescer, nós não vamos conseguir retomar a agenda dos problemas prementes, inclusive os problemas sociais. Então, economia próspera, crescimento. O segundo ponto, evidentemente, é escutar o Vale, escutar os empresários locais para entender como, escutando as pessoas, nós podemos moldar melhor as nossas políticas públicas. E São José, o Vale, tem duas áreas fundamentais. A primeira é a questão do turismo, como é que nós podemos aproveitar esse potencial de turismo. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil só tem 3% do PIB em turismo, ou seja, nós temos 6 milhões de turistas por ano no Brasil, que é o mesmo número que se tem para visitar a Torre Eiffel em Paris, é o número de turistas no Brasil inteiro. Então tem um potencial gigantesco pela frente. E depois, o que eu digo que é o suprassumo do Vale, que é a questão tecnológica, né? O Brasil hoje está sofrendo um problema seríssimo, que as pessoas bem formadas na área de tecnologia estão indo embora do país porque não conseguem empreender no país. E, portanto, nós precisamos reter talento no Brasil. Então, esses assuntos certamente eu gostaria de ouvi-los melhor, mas o ponto é como entender as dores locais e o potencial local para poder moldar melhor as políticas nacionais. Bom, primeiro nós temos que facilitar a vida dos empreendedores. Hoje os empreendedores gastam mais tempo com questões tributárias do que desenvolvendo seus produtos. Gasta mais tempo lidando com a burocracia do Estado, que é sempre contrária ao empreendedorismo. O Estado está sempre criando mais regra, mais regulamentação para impedir que as pessoas se dediquem ao seu empreendimento. Então nós vamos ter que entender quais são essas regras que nós temos de mudar. O Brasil precisa construir um Estado para os empreendedores, que apoie o empreendedorismo. E esse Brasil do corporativismo, que só pensa em criar subsídios e feudos para determinadas categorias, o que faz? Espanta o empreendedor. E o nosso empreendedor quer ir embora do Brasil. E nós não podemos deixar isso acontecer, ainda mais em áreas tão importantes como essa. Nós precisamos combater o clientelismo. O que é essa PEC do precatório? Não é nada mais do que distribuir dinheiro para alimentar curral eleitoral. Não é para servir a população. E o que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é a corrupção. Então acabar com esse PCC que eu chamo, que é o patrimonialismo, o corporativismo e o clientelismo. Se nós não fizermos isso, os nossos talentos, os nossos jovens talentos e empresários talentosos vão embora do Brasil. E uma das coisas que o Brasil precisa fazer para fazer com que o crescimento retome é reter os seus talentos aqui. Então, isso é uma coisa importante. E na área do turismo é isso, nós precisamos formar gente, capacitar gente. O ensino profissionalizante tem um papel muito importante nisso. E, mais uma vez, o governo de Minas Gerais dá um exemplo de como é que se faz o ensino profissionalizante de acordo com as demandas de mercado. Portanto, nós temos de focar como é que esse mercado volta a funcionar, como é que o mercado tem que funcionar com as leis da oferta e da demanda e não ser resgatado pelo corporativismo que dita regras para beneficiar feudos. Nós somos, evidentemente, um dos candidatos da terceira via, mas o mais ousado da terceira via. Porque todo mundo está discutindo um pouco como melhorar o sistema. Nós não queremos melhorar, nós queremos mudanças radicais, ousadas, para fazer essa economia funcionar, para resgatar esse espírito empreendedor, inovador do brasileiro, para tirar esse Estado pesado que sufocam aqueles que querem investir, gerar renda e emprego no Brasil. Não dá mais para aguentar só discurso. O que o povo quer, como é que nós vamos resolver os problemas da nação. Nós tínhamos um presidente que prometeu que ia privatizar, abrir a economia, nada foi feito, nenhuma estatal foi vendida e não abrimos a economia. Pelo contrário, criamos mais restrições ao comércio internacional. Temos um ex-presidente que, na verdade, é o considerado pelo próprio Supremo como líder de quadrilha, criou o maior esquema de corrupção na história do país.
Como é que essas pessoas vão colocar o Brasil na rota do crescimento, da geração de emprego, da atração de investimento, que provaram ser gestores, além de incompetentes, imorais? Então, a terceira via tem de oferecer essa solução para o Brasil. E essa solução passa pelo eleitor conhecer a fundo as propostas, não as pessoas. Tem que olhar, parar de ver pesquisa e olhar as propostas. Qual é a proposta para tirar o Brasil desse atoleiro do baixo crescimento, do recorde de desemprego e de 20 milhões que voltaram à miséria? O Partido Novo, certamente, como eu disse, é a proposta mais ousada na terceira via. Não tem que contemporaneizar com esse mundo. Esse mundo do PCC, como eu digo, do patrimonialismo, do corporativismo, do clientelismo, só aumentou o desemprego, só aumentou a miséria. Então não dá meia boca, não dá para você falar assim, não, eu não vou privatizar a Petrobras, não vou privatizar uma outra empresa. Não, vou continuar apoiando a Zona Franca de Manaus, como diz o governador João Dória. Não dá. Nós temos de rever essas regras. O Brasil gasta hoje 330 bilhões de reais por ano com subsídios. Não é possível. E a gente tem que o quê? Dar calote no precatório para pagar 40 bilhões de auxílio emergencial? Alguma coisa está errada. Então nós temos que focar nas prioridades. As prioridades o Brasil tem muito privilégio, tem muita barreira comercial, tem muito protecionismo. Isso só fez com que o Brasil perdesse a capacidade de competir da nossa indústria, prejudicou a geração de emprego e, pior, cria produtos mais caros para o nosso consumidor. Nós pagamos sempre muito mais do que os outros consumidores dos outros países. Por quê? Porque tem imposto embutido. Você tem uma ideia no Brasil hoje? 50% a média de produtos que nós compramos, arroz, feijão, cerveja, carne, é imposto. Carro, então, é 100%. O que é isso? É um Brasil incompetente, incapaz de competir na economia internacional e apegado a esses privilégios que destroem a nossa capacidade empreendedora. Então nós temos de enfrentar essas coisas. Então, o candidato à terceira via não pode ter meia proposta em relação a isso, tem que ter uma proposta radical. Essa é a proposta do Partido Novo e esse é o diferencial do Partido Novo na terceira via. Olha, o Partido Novo agora está no fim do seu processo seletivo, escolhendo seus candidatos a governador, senador, deputado estadual, deputado federal. E o processo seletivo do Novo é algo que nos orgulha muito, porque nos dá políticos que estão fazendo a diferença no Brasil. A nossa bancada, os nossos 8 deputados no Congresso Nacional, vem derrubando, votou unanimemente contra a PEC dos precatórios. Isso é absurdo, aliás, foi a única bancada que fez isso. O governador Zema prova que é possível fazer política liberal, abertura, ajuste econômico e ao mesmo tempo gerar emprego e atrair investimento para o seu estado. O nosso prefeito Adriano, em Joinville, mostra que em 11 meses deu mais título de regularização fundiária do que 11 anos de governo. Ou seja, o Novo faz a diferença na política. Daí a importância do processo seletivo. Então nós estamos nessa de concluir os processos seletivos para apresentar os candidatos que vão mudar a qualidade da política local e da política nacional. Privatização de todas as estatais, abertura comercial, foco no ensino profissionalizante, que é muito importante para o Brasil. E a outra coisa que nós temos de fazer é investir evidentemente na questão social. Nós precisamos continuar com os programas sociais para tirar as pessoas desse estado lamentável de pobreza. Mas isso não é suficiente, nós precisamos criar oportunidade para essas pessoas. Então, não é deixá-las escravas de benefícios do governo, é dá-las capacidade para reingressar no mercado de trabalho e voltar a trabalhar. Então, o nosso foco é tudo voltado à renda, emprego e à retomada do investimento e da confiança dos investidores no Brasil. Chega ao fim mais uma edição de O Vale Entrevista. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br. Seja livre, seja o Vale. Viva a liberdade!